Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, o livro da Cris Poli, capítulo 4, parte B, Paciência na Prática. A constatação de que somos o grande referencial para os nossos filhos exige que uma realidade fique marcada na mente dos pais. As crianças aprendem tudo, desde pequenininhas. Minha neta menor, Rafaela, é um exemplo prático. Desde os 2 anos, ela pega o telefone e sai pela casa falando, porque vê o pai e a mãe fazendo isso. Já meu neto, Pedro, costumava pôr a pasta de dente na escova e correr para assistir televisão, pois o ambiente em que ele vivia transbordava interatividade, comunicação, ações realizadas simultaneamente, e ele aprendeu observando os mais velhos, que não se pode gastar tempo, nem para escovar os próprios dentes. Não existe como fugir da nossa era. Deixar para trás toda a tecnologia, ignorar a sociedade de consumo e se esconder em uma caverna tampouco é uma alternativa viável. A saída, então, é buscar conviver com a loucura do cotidiano da melhor forma possível. Como é inevitável fugir do aparato tecnológico e da avalanche de propagandas que nos cercam, temos de ensinar as crianças como conviver com tudo isso de forma positiva. Assim, se o seu filho diz, eu quero esse brinquedo, você sempre tem a opção de dizer, hoje não dá para comprá-lo porque não temos dinheiro. Uma excelente alternativa é incentivar a criança a juntar o valor de que precisa para comprar o que deseja, o que vai levar tempo, e com isso ela exercitará a paciência, pois consequentemente vai pensar, eu tenho um alvo e preciso trabalhar para alcançar esse objetivo, mesmo que demore tempo. São pequenos exercícios como esses que farão a criança controlar a ansiedade e entender que nem tudo se consegue tão fácil como parece. Outra dinâmica interessante é exercitar a paciência de seu filho na hora das refeições. É uma luta conseguir que ele espere todo mundo sair da mesa para só depois se levantar. Mas quando uma criança se levanta antes das demais pessoas, pode-se dizer para ela: você pediu licença para ver se deixa você sair antes dos outros? Isso é paciência na prática. Não se pode simplesmente sentar-se, comer e ir embora, pois essa atitude demonstra falta de respeito e até mesmo de tolerância. O momento da refeição, aliás, é emblemático no exercício da paciência. Chega um momento da vida de nossos filhos em que eles começam a rejeitar muitos alimentos que antes ingeriam sem problema. Lembro-me de uma vez, quando meus filhos eram pequenos, quando fiz sopa de legumes e o mais velho, Federico, se recusou a tomar. Meu marido lhe disse: se você não tomar sopa de legumes, não come mais nada. E foi o que aconteceu. Na refeição seguinte, pusemos no prato a mesma sopa. Foi a primeira e a última vez, pois estava morrendo de fome e a tomou. Com isso, ele e os outros irmãos aprenderam a lição. Se a criança argumenta que não quer determinado alimento e os pais simplesmente acatam, ela nunca comerá aquilo. Muitas mães me perguntam como fazem para o seu filho comer. Eu respondo: como assim? Ele não come nada? A resposta, em geral, é parecida em todos os casos. Algo na linha: ele não quer o que eu faço, só toma leite, come biscoito, chocolate, iogurte, salgadinho. O fato é que, na verdade, não é que a criança não coma. Só que, se o filho não come aquilo que está na mesa e os pais dão outro alimento, ele nunca vai gostar do que rejeitou. Comer é algo que se aprende e cabe aos pais ensinar os seus filhos. E isso, na maioria das vezes, requer muita paciência e exemplo. Naturalmente, não adianta querer que o filho coma se você não come. Uma alternativa é preparar os alimentos de que um dos pais não gosta em um horário em que não se está em casa. Se o marido não suporta fígado, mas é importante que esse alimento faça parte da dieta das crianças, a mãe pode servir o fígado a elas na hora do almoço, quando o esposo não está em casa. Mas lembre-se, todo mundo pode mudar de gosto, é só uma questão de hábito. Se houver uma intolerância alimentar por alergia ou algo do gênero, é uma coisa.
Mas se for simplesmente porque não gosta, é totalmente possível mudar isso. Só que, naturalmente, a tarefa vai exigir paciência, muitas rejeições e insistência com amor. É importante reparar que esses ensinamentos estão relacionados à rotina diária da família. São exercícios que podem ser feitos dentro de casa, tranquilamente, mas é preciso ter convicção e discernimento do certo e do errado, porque muitas vezes são os pais que dão maus exemplos. As crianças simplesmente copiam o que viram. A realidade de que o filho reproduz a natureza de seus pais pode ser encontrada até mesmo em Jesus, guardadas, claro, as devidas proporções. É curioso notar que a designação Filho de Deus, como aplicado a ele na Bíblia, não quer dizer que Cristo foi gerado pelo Pai como os humanos são. Dentro da cultura judaica do primeiro século, afirmar essa filiação era dizer que o filho é a expressão do pai e a expressão exata do seu ser, além de possuir e compartilhar os mesmos atributos. Isso fala muito sobre como os judeus entendiam a questão da filiação como um compartilhamento de essência. Uma dinâmica que se pode fazer para exercitar a paciência é levar a criança para a cozinha. Se ela for convidada a ajudar a mãe ou o pai, por exemplo, preparar um bolo, verá que é preciso esperar todo o preparo, mais o tempo no forno, para só então comê-lo. Ao tomar ciência do processo, seu filho vai entender o que envolve a preparação de um alimento quando for a um restaurante ou supermercado. Minha nora Mila usa essa estratégia com meu neto, que gosta de cozinhar. Sabendo disso, ela comprou um gorro de cozinheiro e eu o presenteei com um avental. Dessa forma, ele saiu da rotina de apertar botões e obter tudo com rapidez e passou a compreender que gastar tempo é algo necessário na vida. As histórias da Bíblia são uma excelente fonte de fácil acesso para levar você a conversar com seus filhos sobre a importância de ter paciência e saber esperar. Ainda na área da culinária, você pode relatar o que era necessário, por exemplo, para que um simples peixe chegasse à mesa, lendo passagens como Lucas 5, de 1 a 11, que conta o episódio da pesca milagrosa, e em seguida João 21, de 1 a 13, que mostra o método do preparo dos peixes, acendendo uma fogueira e pondo o pescado sobre as brasas. É uma ótima oportunidade para explanar sobre todo o processo necessário para preparar uma simples refeição de frutos do mar. Outro exemplo seria ler junto as viagens missionárias de Paulo em Atos dos Apóstolos e explicar o grande tempo que era necessário para percorrer a pé ou de barco a uma distância que hoje, de avião, se cobriria em minutos ou em poucas horas. E ainda explicar com base no livro de Ruth ou no capítulo 25 de Levítico como era o processo de semeadura e colheita agrícola. Quanto tempo era preciso para se cultivar vegetais, um processo que depende do vagar da natureza e não de aplicativos ou softwares que funcionam à base de megabytes.